Beleza, eu tô gravando agora. O único problema de gravar é o fato de que se eu fechar a janela, ele para de mostrar o vídeo. Isso que é engraçado. Mas tá, beleza. Ah, mais uma coisa. Se tem alguma dúvida em específico, alguma questão, essas coisas, qualquer coisa pode falar, viu, Victor? Não, hoje não. Hoje tá tudo tranquilo. Ah, Nenhuma dúvida beleza. pontual. Só pra testar a plataforma mesmo. Fiquei com medo de ninguém entrar e dá pra testar hoje. Ah, cara, acho que vai ser muito bom para o que sextou, sabe? Eu acho se der para usar essa plataforma, vai ser muito interessante. E como que tá o cursinho? Tá tranquilo, cara? Tá pegando o nervosismo já pelo fato do Enem já tá pertinho já? Nossa, tá batendo nervosismo, viu? Ah, é, Como você falou em uma monitoria antes, os assuntos que a gente viu no início de física estavam de boa. Agora que começou mesmo a ficar tenso o conteúdo. pois é. Mas, eita, calma aí. Eita. Então, nossa, e o problema é que começa a pegar muito rápido, né? E, tipo, agora que começa um assunto também bem interessante, mais chatinho. Tipo, eu vi que tá eletrodinâmica, essas coisas, né? Circuito elétrico também. Mas eu acho que a gente vai conseguir elaborar algumas aulas assim para vocês poderem revisar. O único problema mesmo é exercício, sabe? Não sei se a gente tem que resolver com vocês também tem que tentar fazer um pouquinho sozinho, porque realmente acaba pegando um pouquinho. E às vezes não é nem. é, o problema às vezes não é nem vocês saberem a matéria, mas sim conseguir entender o que querem na questão, né? Isso que é o problema. Acho que o maior problema de todas as questões. E Mas verdade, viu? Realmente. Mas tá bom. A gente vai começar sobre óptica. Primeiro, primeiramente a gente vai. Eu vou abordar aqui. Opa, pronto, agora eu me organizei um pouquinho melhor. Tá bom, beleza. Tá bom. A gente vai começar primeiro falando sobre luz, né? Tá, eu vou fazer como se fosse uma aula, tá? Não vou fazer como se fosse uma monitoria, viu, Vitor? Então, se quiser sair, fique à vontade, tá? Vai ser bem simples no começo. Acho que só na parte de espelho que eu acho que eu vou especificar um pouquinho mais. Mas tá. Tranquilo, tá perfeito. Tô precisando. Aí a luz, gente, é uma onda eletromag. A propriedade da onda eletromagnética é que ela viaja em 3D, tá? Em várias dimensões, e também se propaga no vácuo. Essa é uma propriedade das ondas eletromagnéticas. E pelo fato de propagar no vácuo, você tem a presença delas, né, no vácuo ou no espaço, né? Por exemplo, a luz do Sol, a gente só tem a luz do Sol aqui na Terra pelo fato da onda eletromagnética se propagar pelo vácuo. E como o nome próprio diz, ele é uma junção entre campo elétrico e magnético, tá, gente? Enquanto em uma direção temos um campo elétrico, na outra direção a gente tem um campo magnético. Porque isso é por conta de vibrações, essas coisas, vibrações de partículas acaba criando uma magnetização também, e também pelo fato de ter quantidade de íons circulando, por exemplo, elétrons, essas coisas, acaba tendo uma capacidade elétrica também, viu, a luz. Por isso que é um pouquinho aprofundado esse conceito, mas em geral seria isso. Esse seria a definição de uma onda eletromagnética. Diferente da onda mecânica. A onda mecânica depende de um meio que tenha partículas. Ela só se propaga em lugar material. Por exemplo, o som é uma onda mecânica. Se você falar no espaço, ele não vai se propagar, porque no vácuo não há partículas. Por isso que não existe partícula se colidindo até se propagar a onda. Diferente da onda eletromagnética, que não depende de partículas e sim de magnetismo, de eletricidade ou dos próprios átomos, né? E Albert Einstein já tinha definido, né? Ele comprovou algumas coisinhas do comportamento onda e partícula da luz. Onda e partícula da luz. Ora, a luz se comporta como uma onda. E como assim, onda? Significa que ele se comporta com uma frequência, com uma amplitude, com uma em direção a algum um destino. Esse seria o comportamento de onda. Partícula seria comportamento de
colisão, sabe? Tipo, se você tem uma parede, a partícula vai ser jogada nessa parede e ela vai bater, não concorda? A luz também tem essa propriedade de partícula, sabe? É meio. Também existe o fato de metal. Se a luz colidir com esse metal, ele vai estimular os saltos quânticos, sabe, da química, sabe, aquele da lei de Bohr, em que o elétron ele pula de cada camada. Então, essa é uma propriedade particular da luz, né, em que ela pode se comportar tanto como onda quanto por partícula. E a gente consegue ver claramente isso nessa fórmula aqui, EmC², em que energia está muito associada à onda e massa está muito associada à partícula. Mas isso aqui é um pouquinho além. Isso aqui tem a ver com física quântica, é física mais moderna. Talvez vocês não peguem uma questão assim de física. Talvez envolva um pouquinho de química, mas é bem simples, sabe? É tipo por radiação, sabe? Tipo, pode contar que você tem um urânio. Nossa, eu estou falando muito tipo, desculpa. Urânio. Urânio ele emite ondas eletromagnéticas, radiações. Ele emite. Aí ele pergunta, o quanto dessa massa de urânio vai se transformar em energia? Aí você usaria essa fórmula, em que a massa de urânio está sendo convertida em energia. E esse C aqui, não sei se vocês sabem, mas é a velocidade da luz. E aí que eu chego no que eu queria falar aqui nessa parte da onda eletromagnética. Toda onda eletromagnética, ela se propaga numa velocidade da luz. Pode ser a velocidade da luz. Varia, mas a gente acaba adotando como um padrão, tá? A luz, como eu falei, ela é uma partícula também. Ou seja, se ela entrar na atmosfera terrestre, o ar vai acabar atritando com a luz e pode reduzir a velocidade dela também. E é por isso que a gente acaba falando que é aproximadamente 3 vezes 10 oitavas metro por segundo, tá? A velocidade da luz, tá? Então tá, esse aqui é uma propriedade bem genérica da luz, tá? Eu queria abordar rapidinho sobre isso. E agora a gente vai entrar justamente na questão de óptica. A gente vai ver o comportamento da luz em relação à incidência em um plano, mudança de meio. Não sei se vocês já ouviram falar sobre reflexão, sobre refração, isso também sobre absorção, né? Essas aqui são algumas propriedades que acontecem quando a luz muda de meio ou ela incide sobre uma superfície. Temos aqui, né, faz de conta uma água. A luz ela incide, essa aqui é a onda incidente, existe a onda refletida, existe a onda refratada e existe uma energia que é absorvida. Você consegue ver isso justamente no espelho, por exemplo, né? No espelho, você não concorda que você às vezes enxerga seu reflexo no espelho? Espelho não, desculpa, vidro, uma janela. Às vezes você vê o seu reflexo na janela, né? Assim como você consegue enxergar o que está depois do espelho. Espelho não, vidro, né? Da janela. Você consegue ver o que está atrás da janela. Ela não é opaca, né? Você consegue ver o que é, ela é transparente. E às vezes você também sente que ela está quente. Todos esses 3 fatores que eu falei é o conceito de cada propriedade da luz, da incidência da onda, que é a reflexão, o fato de você se ver, refração, pelo fato de se ver o que está atrás dela, e absorção, pelo fato de esquentar. Eu entro aqui, e outra coisa também. Temos, a gente viu, né, reflexão, refração, negócio. Calma aí, agora eu vou tentar lembrar o que eu ia falar. Eu acabei me esquecendo. Tá, temos uma superfície. Calma aí, deixa eu. Eita, tem alguém me ligando. Ignora, não é daqui do Brasil. Lembrei. Na refração, eu acabei de falar um pouquinho de refração, basicamente. É quando uma onda, ou qualquer coisa, né? Mas normalmente a gente analisa a onda, tá? Pode ser onda mecânica, tanto eletromagnética. Mas aqui a gente está falando de luz, porque a gente quer estudar sobre óptica, né? Sobre o comportamento da luz frente aos espelhos, frente à lente e também ao próprio nosso olho. O nosso olho também tem
é muito parecido com, por exemplo, uma lente de óculos, o nosso olho, né? É uma lente humana. Mas tá, tirando isso, eu ia falar sobre a refração. A gente tem a propriedade da refração que permite que a gente vê através de espelho não, de vidro, basicamente. Por quê? Porque uma luz, ela incidiu na superfície do vidro e passou por ela, né, basicamente. Daqui, a gente pode ter três tipos de propriedade que se pode desenvolver sobre refração. Por exemplo, um material que está refratando a luz ou a onda eletromagnética, ela pode ser transparente. Ou seja, totalmente toda a parte como que é? O objeto ou o que você vê através da janela do material, por exemplo, o vidro, o que você vê através por ele é totalmente nítido. Eu consigo ver atrás de mim, não sei se dá para ver pelo negócio, pelo computador, através de mim, aqui atrás, eu consigo ver que tem uma planta, uma árvore assim, né? Numa superfície translúcida, agora, esse aqui é o transparente. Eu falei, total nitidez. Você consegue ver através com total nitidez. Agora a gente tem o translúcido. Nossa senhora. Translúcido. O translúcido, basicamente, você consegue ver o formato, você consegue ver a silhueta, mas você não consegue ver o que de fato é, sabe, com nitidez. Eu não sei se eu consigo mostrar, mas se você pegar basicamente um papel, não sei se vai dar pra enxergar pelo negócio, mas se enxergar, aqui ó, pelo papel, não sei se dá pra ver, mas dá pra ver o formato da Tá minha mão. aparecendo. Ah, tá conseguindo? Ah, que bom que você tá presente. Pensei que já tinha saído, mas tá. Não, eu tô aqui. Não se preocupe em sair, viu? Não vou ficar triste não. Aqui, não sei se dá pra enxergar, mas a gente consegue ver, a gente consegue ver a cor da pele. A gente não consegue ver de forma nítida a minha mão. Mas você consegue ver o formato dela, você consegue ver a silhueta dela, né, que seria o contorno dela. Ou seja, não é 100% nítida, mas também você não deixa de enxergar. Então, esse papel aqui, a refração dele pode ser translúcido também. E por fim, é aquele que a gente não consegue enxergar a refração. A gente não consegue ver através do material, que seria o opaco. O opaco a gente não consegue enxergar através dele. Se eu mostrar, tipo, ó, essa caixinha de sucrilhos que eu tenho aqui do meu lado. Se eu colocar minha mão aqui atrás, você não vai enxergar minha mão. Porque totalmente a onda eletromagnética, se não está refratando, ela pode estar refletindo ou ela pode estar sendo absorvida. No caso, ela está refletindo e também está sendo absorvida, mas refratando não está, porque é um material muito grosso, né? Grande parte dela, tipo, imagina, né? É um monte de papel. Tipo, ela reflete o primeiro papel, o segundo papel tenta refletir de novo, o terceiro papel tenta refletir. No final, ele reflete tanto, ele desvia tanto o ângulo, que no final não consegue mais refratar. Eu falei refletir, né? Refratar, na verdade. Tipo, o primeiro papel refrata, coloca o segundo papel, ele refrata, aqui, né? Tipo, o primeiro papel, tô com um livro aqui. Primeiro papel ele refrata, o segundo papel ele refrata, terceiro, quarto. Tipo, depois de umas 15 páginas, ele fica opaco. Não dá pra ver mais a minha silhueta. Ou seja, o que foi refratado, ele tentou refratar, mas no final ele acabou sendo absorvido. Então, no final, no geral, se a gente for ver no aspecto atômico, talvez ele esteja refratando. Mas no aspecto geral, com todas as camadas, ele é opaco. Então tá, a gente entra agora na refração. A gente vai abordar muito refração no módulo que a gente vai falar sobre lentes, tá? Mas tá. Antes disso, eu quero só... como eu já exemplifiquei antes, quando a onda eletromagnética ela incide sobre uma superfície, ou ela reflete, ou ela refrata, ou ela é absorvida. Essas são as três possibilidades que acontecem quando a onda eletromagnética incide na superfície. Mas agora a gente vai estudar sobre espelhos. Eu quero entrar sobre espelhos já. E em espelhos, você vê o reflexo. Então a gente não vai ver refração nem absorção. A gente vai ter absorção,
pelo fato de o espelho absorver, né, calor, às vezes fica quente, às vezes fica gelado, mas não é o nosso foco. O nosso foco agora é estudar a parte de reflexão do espelho. E existem algumas propriedades da luz que a gente precisa analisar em relação à reflexão. Quando a gente tem a luz onda eletromagnética incidindo sobre uma superfície e ela incide ela perpendicularmente, ela vem aqui, se a superfície for também, né, reta, não for irregular, ela retorna na mesma direção em sentido. Não, sentido é oposto, desculpa. Está no sentido para baixo, depois sobe, né? Quando você tem uma superfície em que ela está incidindo de forma oblíqua, ou seja, em relação à normal, ela está incidida com um ângulo tal, ela é refletida com o mesmo ângulo, tá? Esse aqui vai ser muito importante, tá? Essa propriedade, principalmente para espelhos circulares, que são os espelhos divergentes e os convergentes. Para espelho plano, não é tão importante. Assim, é importante saber a propriedade, mas talvez não precise muito, né? Assim, não precise porque é quase senso comum, né? Claro, não é fácil, mas é mais perceptível de ver do que o espelho esférico. Eu falei circular, esférico. Mas tá. Nisso aqui, eu só quero falar uma coisa importante. Esse tracejado que eu fiz, a gente chama de normal. É uma linha normal. É a mesma normal que a gente chama também na parte de mecânica, essas coisas. Aquela que tem a força normal. Mas na verdade, não é normal, não existe força normal. Na verdade, a gente chama de componente normal. O que é esse componente normal? Basicamente, esse componente normal é uma referência que a gente tem, uma referência que faz 90 graus em relação ao solo. Aqui, nesse momento aqui, a componente normal está fazendo 90 graus. E normalmente a normal, que a gente chama, é 90 graus em relação ao solo. Se a gente tem uma pista na mecânica, né, tem um piso para baixo, você não que a normal é para cima, assim? Ela é 90 graus em relação ao solo. Daí que vem a normal. E a gente usa bastante essa normal na lente também, tá? Na lente não, na óptica também. Como eu falei, a gente usa ela aqui, calma aí, deixa eu só apagar aqui. Nossa, eu tô apontando pro computador pensando que vocês estão vendo, mas não. Eu tenho que apontar aqui com lápis aqui. Aqui, a gente usou esse componente e ela faz 90 graus. Isso é saber determinar que a componente normal é perpendicular à superfície vai ser de suma importância na hora que a gente entrar em lentes e em espelhos esféricos. Porque, tipo, é fácil. Você vê aqui, ó, nossa, aqui é plano, aqui é 90 graus. Fácil demais. Mas se você tiver um espelho que seja assim, olha, você olhando para cá, né? Os seus olhos aqui, você olhando para cá. A luz vai bater aqui e como que vai se comportar nesse espelho, a luz? Na reflexão, como que vai se comportar? Aí você fala, vou fazer a normal. Aí eu faço a normal. Ó, normal é basicamente assim, olha. Você dando um zoom, você vai ver que ele é reto. Aí você vai conseguir encontrar que a normal é aqui, olha. A normal mais ou menos, ela faz 90 graus aqui. Sabendo disso, você não viu? Em relação ao normal, o ângulo de incidência é tal e o ângulo de reflexão vai ser o mesmo que de incidência. Ou seja, ele vai se comportar assim, olha. Você pode até estar olhando reto para ele, mas a onda, ele vai divergir, ele vai sair, né? Vai ser divergente, ele diverge, né, basicamente. E não convergir. Tá? Basicamente é isso que eu queria falar nessa parte assim dessa componente normal, a importância dela. A gente vai voltar nisso, mas eu só queria abordar mesmo. Então tá. Essa aqui é uma propriedade da reflexão. Calma aí que abriu esse negócio aqui que eu não queria que abrisse. Tá, vamos ver. Eu tinha montado um roteiro para hoje, mas eu acabei esquecendo tudo, porque eu tenho péssima memória. Mas tá bom. Eu vou falar vou falar agora sobre o que a gente vê, sobre o que
na verdade, não é o que a gente vê, o que que as coisas se mostram, né? Por que a gente vê um papel, por que a gente vê uma caneta, a gente vê as coisas, né? Basicamente, a gente só consegue ver as coisas porque... Nossa, agora tá bem bonitinho. Faz de conta, essa aqui é uma bola, tá? A gente só consegue ver esse objeto que está na nossa frente porque ele emite luz. Ele está emitindo luz. Eu falei errado. Não é emitindo luz. Ele pode estar refletindo luz, tá? Ele pode estar, tá? A gente só consegue ver isso graças ao fato dele conseguir refletir luz. Oh, caramba. Nossa. Trem bugado aqui que eu não consigo mexer direito. Tá. Nossa, tá bem bugadão. Mas tá. Faz de conta. Eu só consigo ver esse objeto porque existe uma luz que está incidindo nele e existe uma luz que está refletindo dele. Calma. Eu não vou fazer desse jeito. É muito complicado, acho que, entender desse jeito. Vou inverter um pouquinho a ordem. Acho que, na verdade, é a ordem normal de se explicar, né? Desculpa. Por exemplo, a gente vê o Sol. Agora, tá, esquece o que eu tinha falado. Na verdade, o que eu falei tem a ver, mas eu vou inverter um pouquinho a ordem para conseguir compreender melhor, né, sobre essa matéria. Existem fontes de luz. Não sei se vocês lembram, mas tem fontes de luz primária, que são os corpos que emitem a própria luz. Por exemplo, o Sol, ele emite a luz. E também tem as fontes secundárias, que são aquelas que refletem a luz. Ele recebe a luz e depois reflete ela, basicamente. E tudo que a gente vê é luz. Tudo que a gente vê, basicamente. Faz de conta que esse corpo aqui que eu estou desenhando aqui, faz de conta, por exemplo, vou pegar o Sol primeiro. O Sol, a gente só consegue ver ele porque existe a luz que esteja emitindo dele, a onda eletromagnética que está sendo emitida nele, e essa onda eletromagnética está incidindo nos nossos olhos. Graças a isso, a gente consegue ver o Sol. Não é muito diferente. Ah, e voltando, isso aqui é uma fonte primária, tá, gente? Uma fonte primária. A fonte secundária é a fonte em que um objeto está refletindo a luz. Se você estiver num quarto muito escuro, você não vai enxergar os objetos. Muito escuro mesmo, sabe? Não existe nenhuma luz. Faz de conta que não existe mesmo uma luz, sabe? Normalmente à noite, quando você sai na cama e tal, às vezes você acaba enxergando um pouquinho. Mas não significa que você está no breu total. Você ainda tem uns resquícios de luz do poste da sua casa, ou da lua, ou das estrelas. As estrelas também podem fazer isso. Aí você acaba não tendo a escuridão total. Mas, antes de você se acostumar com a escuridão, você não concorda que fica aquele breu? Você não enxerga nada, não enxerga nem a cama, você acaba chutando a cama. Por quê? Porque não existe nenhuma onda eletromagnética que eles estejam refletindo ou eles estejam emitindo. Né? Ele não é um sol que está emitindo luz e ele também não está recebendo luz. Né? Você liga a luz, né, da lâmpada. Aí você começa a enxergar tudo. Por quê? Por que você enxerga tudo quando se liga a luz? Justamente pelo fato de essa luz incidir sobre o objeto. Faz conta que eu tenho aqui uma borboletinha. Essa luz refletir e se enxerga ela. Basicamente, é graças à onda eletromagnética que eles conseguem enxergar as coisas. Beleza? Aí, agora... Como que funciona? Um objeto, quando você tem um objeto, você consegue enxergar ele não por... nossa, veio uma onda eletromagnética, um feixe de onda eletromagnética e refletiu... refletir tem a mesma incidência, é o mesmo ângulo de incidência e de reflexão. Né? Ele refletiu essa onda. Uau! Mas só foi um feixe. Não, mas isso não acontece na realidade. Na realidade, é diversos feixes. Aí você também emite diversos feixes também. Aí, por exemplo, se a gente tem um ponto, a gente enxerga esse ponto graças a um feixe que chega e volta. Se a gente tem um retângulo, tem um feixe aqui em cima dele que volta, tem outro feixe que bate aqui no meio e volta.
Esse feixe de cima, você só enxerga a parte de cima. Esse feixe no meio, você só enxerga a parte do meio. Esse feixe que bateu aqui embaixo, só enxerga a parte de baixo. E basicamente assim, a gente só cada feixe de luz, quando a gente analisa uma reta, né, essa reta, normalmente a gente representa a luz como uma reta apenas, a gente representa ela apenas como se fosse única, né, como se fosse só um ponto e refletisse. Mas na realidade é diversos pontos, tá? E eu quero que você entenda, para você enxergar, por exemplo, esse ser humano, você precisa ter um feixe que bate aqui em cima e outro feixe que bate aqui embaixo. Porque você concorda? Se você tem um feixe aqui em cima e outro embaixo, também vai ter outros feixes no meio. Então a gente pode só desconsiderar, tá? Ou seja, tem diversos, assim, existem esses feixes, mas para você enxergar o humano pela totalidade, você tem que ter pontos de reflexão tanto na cabeça, tanto no pé, tá? Esse seria, a gente vai ver isso em campo visual, tá? Tipo, se a gente tem um espelho, né? O quanto desse espelho você consegue enxergar atrás de você, né? Pode contar que você está de forma angulada assim, né? É tipo, esse aqui é o espelho, basicamente, né? Esse é o espelho, você está olhando ele de lado, assim. O quanto para lá você consegue enxergar com o espelho? O quanto para lá você consegue enxergar com o espelho seria seu campo visual, tá? E para você saber qual é o seu campo visual, basicamente você tem que saber as extremidades. Em que parte em qual máximo ela reflete e qual mínimo ela reflete. Então tá bom. A gente vai dar andamento agora. Eu acho que eu consegui passar o que eu queria, né, de propriedades assim. Existem muitas propriedades teóricas que eu acho que eu vou falar rapidinho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho no meu roteiro, porque senão eu posso acabar deixando passar algumas coisinhas. Tá bom. Tá. Lembrei, tem uma coisa. Lembrei não, né? Na verdade eu colei aqui rapidinho. Tá bom. Agora, vocês compreenderam essa parte de incidência de luz? Agora, e cor? E cor? Como assim? Quando você enxerga uma cor, a cor, na verdade, ela é uma... Como eu falei, tem a frequência, né? As ondas eletromagnéticas, elas viajam no vácuo. Elas viajam variando, como se fosse uma ondulação, né? E cada cor, cada coloração, tipo vermelho, azul, verde, amarelo, cada coloração tem uma frequência. Tipo, se você ver uma coisa muito, 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 muito vermelha, não é vermelha não, desculpa, muito claro. Nossa, é bem estranho, porque não bate com as coisas, mas tá bom. Uma coisa bem clara. Claro, e não tá certo, mas se você vê uma coisa bem clara, eu imagino que talvez tenha muita frequência. Mas não, está errado. Eu falei errado. O que eu posso falar? Tem os aspectos, né? Os espectros, né? Só que aí entra em onda eletromagnética em si. Talvez confunda um pouquinho. Porque vocês sabem que na luz, na onda eletromagnética, ela é dividida por vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Aqui em cima tem maior comprimento de onda e aqui embaixo tem maior frequência. Eles são inversamente proporcionais. Mas eu não queria entrar nessa parte não. Eu só quero exemplificar bem que cada cor tem uma frequência, né? Se você tem uma cor muito, muito brilhante e tal, eu imagino que tenha bastante frequência. Talvez eu esteja errado, tá, gente? Eu não vi isso aí. Mas se a cor é muito brilhante, né? Olha só, esse tom neon dele, nossa, eu imagino que a frequência dele seja maior, né? Porque ele tem a onda maior do que um mais acinzentado, que não tem tanta graça a cor, né? Ou seja, voltando ao assunto, cada cor tem uma frequência. Ou seja, podemos ter luzes de coloração vermelha, coloração azul, podemos ter de coloração verde. Ou preto, né? Preto na verdade não existe, tá, gente? Não existe, né? Preto é ausência de luz, então não tem como ter preto, né? Mas tá. Se a gente tem... O que eu queria falar aqui? Primeiro, temos cores policromáticas,
policromáticas são as cores que têm várias cores. Poli, várias cores. O que eu sei é o branco, basicamente. O branco, ela é policromática, porque a cor do sol, basicamente, né? A luz do sol, que é a branca. A gente fala que é branca, mas é branca. A gente aceita que é branca. A branca, pelo experimento de Isaac Newton, do prisma, ele se divide em vermelho, alaranjado, amarelo, violeta, azul, anil e roxo, né? Violeta, desculpa. Ou seja, a cor branca, ela se deriva de várias cores. Ou seja, se você juntar todas as cores, vira branco, ou se você derivar o branco, vira todas as cores. Ou seja, ela é um aglomerado de cores, né? É por isso que ela vai refletir, é uma cor policromática. Temos as cores monocromáticas, que são as cores que só tem uma coloração, basicamente o vermelho, ou o verde, ou o azul, tá? Essas aqui são as cores monocromáticas, em que não existe, elas não são uma mistura de cores, basicamente. Aí, o que eu queria falar aqui rapidinho? É a propriedade da reflexão. Eu vou acabar falando mais uma propriedade. Quando você tem uma superfície em que ela é coloração branca e vem uma... Não, desculpa. Pode ser qualquer coloração. Pode ser coloração verde, pode ser azul, pode ser vermelho. A coloração que está chegando, por exemplo, branco, se tiver vindo branco, você não concorda que é uma mistura de todas as cores? Ou seja, ela vai ter diversas frequências. Por isso que se ela incidir a branca, incidir no azul, ela vai refletir azul, né? Tipo, eu tenho esse objeto aqui, esses sucrilhos, ele é azul, né? Vai vir um feixe branco. O que vai refletir dele não vai ser o feixe branco, vai ser apenas o azul, porque ele acaba se igualando, a frequência da coloração branca, ele se iguala com a frequência dessa coloração azul. E por isso que você vai ver a onda eletromagnética em azul. Assim como a vermelha também, a branca vai chegar na vermelha e vai refletir a cor vermelha, porque ela acaba se adaptando com a frequência. E o verde é a mesma coisa, idem, né? Isso não acontece com as cores monocromáticas. Isso a gente está vendo a onda incidente é policromática, mas agora a gente vai ver uma onda que não seja policromática, e sim monocromática. Temos um objeto de coloração tal. Se estiver viajando uma luz de coloração azul, você concorda? Ele não vai ter a frequência verde para ele poder se igualar para refletir essa frequência verde. Não concorda? Ou seja, ele não vai refletir. Vai ser totalmente absorvido. Totalmente absorvido, porque as frequências são totalmente diferentes. Tá? Ele não consegue agitar a partícula, a coloração, né? Tipo, essa cor aqui, ele não consegue agitar para chegar na mesma frequência e conseguir refletir. E por isso que vai tentar refletir, mas não consegue, e no final vai ficar só absorvendo. E se absorve a luz e não reflete nada, você não vai enxergar nada, não vai chegar nenhuma luz nos seus olhos. E por isso, a ausência de luz é o quê? Cor preta, né, basicamente. Então, você vai só enxergar preto aqui, nessa parte. Se a onda eletromagnética está chegando e é azul, você vai refletir azul, porque é a mesma frequência. E aqui, a mesma coisa do verde é preto, né? Basicamente, é isso que eu queria falar dessa parte. Tomar cuidado, né? Eu não consigo exemplificar isso porque eu não tenho uma lâmpada vermelha aqui para mostrar. Mas se você tivesse uma lâmpada vermelha, essas coisas, vocês podem testar. Coloca ela lá e ver os objetos ao seu redor. Tudo que é vermelho ou que tiver uma mistura com vermelho vai ser refletida a luz e você vai enxergar a coloração dele e o resto vai ficar preto, tá? É isso. E tá bom. Tá bom. E a gente passamos por todas as propriedades da reflexão. Eu espero que não tenha sido muito difícil de absorver. Assim, na prática, assim, você vai entender. Eu acho que essa parte que envolve mais teoria, talvez não caia muito.
Ou às vezes se cair vai ser bem simples a questão, né? Não tem como aprofundar muita coisa. Ou às vezes tem, né? Vai que os caras inventam coisa louca, né? É, eu vou só citar os princípios da propagação da luz, né? Os princípios da propagação, mas você, analisando tudo que eu fiz agora, você olha para uma luz e você já consegue talvez deduzir esses princípios. Na verdade, não consegue deduzir, de fato, porque são ideias meio mirabolantes, tipo, o cara, caraca, isso que acontece, mas, tipo, você teria que pensar muito para adotar um padrão, né? Por isso que eles falam princípios, né? Tipo, eles assumem que isso ocorre, né? Basicamente. Mas tá. Quais são os princípios da propagação da luz? Princípio da propagação da luz. Princípio da propagação. Da propagação da luz. Primeiro princípio é o fato da luz sempre viajar em forma retilínea. A gente adotou isso, né? Você não concorda? A gente está adotando que ela está viajando em uma direção só, né? Tipo aqui, né? Opa. Aqui, né? Em todos eles aqui, ó, a incidência dele, né? A onda eletromagnética, ela está incidindo de forma retilínea. Ela não está tipo vindo como se fosse a água, né? Não sei se vocês já viram sobre água, mas a água, ela se propaga em várias direções assim. Aí, a gente não vai desenhar dessa forma a onda, né? E também a gente não vai desenhar a onda dessa forma assim. Apesar de ser, viu? A onda eletromagnética, ela, tipo, faz de conta que você é esse garotinho aqui lindinho, maravilhoso e tal. Se o pessoal está te enxergando, uma pessoa na sua frente está te enxergando. Ou seja, existe uma luz que está refletindo na sua frente. Mas também existe uma pessoa aqui atrás que também está te enxergando. Ou seja, existe outra luz que está te refletindo. Ou seja, você está emitindo como se fosse um monte de luz, que a gente pode representar com um monte de onda desse jeito, olha. Mas, para ficar mais fácil para a gente estudar e para a gente sempre adotar que existe uma direção só, para conseguir ver, analisar o comportamento de um espelho e tal, a gente assume que a propagação da luz é retilínea, tá? Mesmo que seja esse formato assim, olha, né, no formato circular, você concorda que o circular, na verdade, é um monte de retas? Olha, pode ser um monte de retas, infinitas retas, que acaba ficando circular, né? Então, no final, a gente admite que a luz se propaga de forma retilínea, mesmo sendo 2D, assim, né, circular. Segunda propriedade é pelo fato de haver a independência das luzes. O que significa independência das luzes? Se você tiver uma luz vindo para cá e tiver outra luz batendo aqui, não vai acontecer nada, né? Tipo, essa luz vai propagar, não cagou nem fedeu, tá? Chegou aqui nesse objeto, e essa luz aqui chegou no outro objeto. Pronto. Tipo, nossa, se tem esse material, esse livro, e temos esses sucrilhos. Se a luz tivesse refletindo, a luz que estiver refletindo desse livro e a luz que estiver refletindo dos sucrilhos estiverem se interferindo, ou tipo, a onda estiver se atrapalhando, a gente não enxerga nenhum dos dois, né? Porque ia atrapalhar e não ia chegar nos nossos olhos, o feixe de luz. Mas isso não acontece, né? E por isso que a gente acaba admitindo que a propagação da luz também ocorre de forma independente. Esses aqui são os dois princípios, tá, gente? Beleza? Então agora eu vou passar para espelho. Rapidão. Será que é bom eu apagar? Acho que é bom eu apagar, senão eu acho que usei tudo. Eu não sei como que apaga esse negócio. Será que aparece aqui em borracha? Limpar a tela. Beleza. Limpar a tela? Ok. Beleza, limpei a tela. Agora vamos falar sobre espelhos. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Tem uns exercícios também que eu gostaria de. Só quero ver se. Tá bom. Eu acabei pulando duas coisas, né? Tipo, uma aplicação, né, de luzes assim. O nosso olho e câmara escura. Tipo, você já ouviu falar sobre câmara escura? Basicamente é isso aqui, olha. Na verdade, é uma câmara, é uma caixinha que tem um orifício muito pequenininho. E aqui atrás
existe um papel especial. É um papel chamado um papel sensível à luz. É um papel que, se incidir uma frequência de cor, frequência de alguma coisa, né, uma frequência de algo, né, de coloração, mas quando eu falo frequência mais coloração, como ele é sensível, se bater uma luz vermelha, ele vai registrar vermelho aqui. Então ele funciona como se fosse uma câmera, né? Tipo, desculpa, vou repetir de novo para não embaralhar tudo de novo. Se você tiver esse papel aqui visivelmente assim para tudo, ele vai ser sensível, ele vai captar tudo, vai ficar totalmente estranho, né? Vai pegar uma cor, outra cor, outra cor, outra cor, e não vai dar certo uma fotografia dele. Por isso que a gente usa uma câmera escura, uma caixinha preta que não permite entrada de luz para ele não ser sensibilizado. Normalmente a gente cobre isso aqui, né, esse orifício, antes de tirar foto, basicamente. E a gente tira foto com essa câmera escura, tá? Pode tirar foto ou também pode apenas projetar cinema, sabe? Como se fosse cinema. E você vai entender por quê. A gente cobre, né, para não ter nada de interferência, né, tipo de uma outra coloração acabar impregnando no negócio. Depois a gente coloca no mundo externo. E faz de conta que você tem um objeto. Opa, tem um senhorzinho aqui, felizão. Como eu falei, você vai ver esse senhor, se a gente vê, assim, tipo, você só vai ver ele por inteiro, né, assim, na altura, claro, claro. Eu não posso deixar de citar, assim, a gente está vendo só numa perspectiva 2D, mas na perspectiva 3D, faz de conta, a gente está olhando para ele, né, de frente. A gente também tem que notar que a reflexão também tem que acontecer nas laterais, para a gente ver a largura dele também, né. Mas tá, por enquanto a gente não vai se preocupar com essa parte 3D, só com 2D. Pra gente ver ele, o corpo dele inteiro, você não concorda que tem que ter reflexão da cabeça e dos pés? E a gente acaba adotando isso na câmara escura, que esses dois, eles acabam incidindo até... Nossa senhora, ó, cara cego. Meu Deus. Aqui, né? Aqui em cima, vai pra cima. Aumentou o orifício, né? Ele, né, a cabeça dele incide ali. E outro aqui, ele incide aqui em cima. Aí, você não concorda que aqui acaba projetando o corpinho dele, basicamente, o corpinho dele. Aqui é sensível, né, sensível à luz, então ele vai acabar captando todas as frequências e acabar formando a imagem dele, aqui nesse final, tá? Funciona assim também para o nosso olho, tá, gente? O nosso olho basicamente é uma câmara escura. Nosso olho ele está enxergando as coisas e a gente só consegue enxergar a pessoa por completo graças a esse fato, né, de a gente conseguir ver as extremidades, a reflexão da extremidade deles. E a gente vê normalmente ele de ponta cabeça. Mas a gente tem correções graças a nossos, né, materiais não, desculpa, nossos órgãos cerebrais, graças a isso, os mecanismos cerebrais, que a gente consegue inverter essa imagem para a gente não ficar de ponta cabeça, né? Imagina viver enxergando tudo de ponta cabeça. Tem gente que tem algumas lesões cerebrais que podem acabar acarretando nessa disfuncionalidade e acaba vendo tudo de ponta cabeça. Deve ser horrível, né? Mas tá. Isso que eu queria falar, né? Mostrar mais ou menos como que funciona uma câmera escura e como que você calcula basicamente o tamanho desse objeto e o tamanho da imagem. É por relação de matemática, relação de proporcionalidade. O quanto mais distante, aqui, essa distância 1, isso aqui distância 2. Essa aqui é a altura 1 e essa aqui é a altura 2. A gente vai fazer uma proporcionalidade, tipo H1 sobre D1, né, o tamanho da pessoa sobre essa distância que ela está em relação à câmera é igual a lente da câmera, desculpa, é igual ao tamanho do 2, do tamanho da imagem, sobre a distância dessa imagem em relação ao orifício. E é assim que a gente calcula o tamanho dele em relação à imagem, tá? Esses conceitos aqui de proporcionalidade e de triângulos vai ser muito importante para a óptica, viu, gente? Muito importante mesmo. Para qualquer coisa que você desenhar, você vai ter que reparar que vai existir uma proporcionalidade. Isso para espelho plano, para lente plana, para tudo que seja plano, tá? Quando é circunferência, né, uma lente divergente convergente, é meio complicado a gente ter esse tipo de noção, tá? Então,
Basicamente era isso que eu queria falar. Última coisa que eu ia falar é que eu falei sobre refração. Eu falei sobre, né, o fato de ser transparente, ser translúcido e ser opaco. Mas existe, por ter esses três princípios da refração, também existe a parte que fica sem luz, que são as sombras, né? Quando você tem um objeto muito opaco, né, e existe luz incidindo, ele não cria uma sombra. Isso aqui basicamente é sombra. O nome dela é sombra, quando é opaco. Quando é meio translúcido, ou você consegue ver mais ou menos, né, a ausência de luz, a gente chama isso aqui, né? Tá meio. Dá pra ver, enxergar um pouquinho. Tá meio assim, sabe? Meio a meio. O nome dele é penumbra, esse aqui. Quando a gente vê translúcido, né? E quando você tem transparente, não vai ter, né? Não vai ter sombra, né? Porque toda a luz vai estar passando por ele. Beleza, gente? Então foi isso que eu queria falar sobre essa introdução, né? E agora a gente entra na parte chatinha de óptica, né? Que seria a parte de espelhos, né? Eita, nem percebi. Calma aí. Nossa, nem percebi. Nossa, tá falando sozinho. Vou parar um pouquinho a gravar.